Boa tarde a todos. Antes de começar a palestra, eu perguntar se alguém poderia fazer a oração inicial, por favor. Voluntário? Pode ser. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre das perseguições espirituais e de todo o mal, e assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vai falar hoje sobre reforma íntima sem martírio. Na verdade, essa é uma capa de um livro, né, que fala justamente a reforma íntima. Todos vocês acho que já ouviram aqui nas palestras, a gente sempre fala, né, aborda esse assunto, mas a gente fala dela sem martírio porque não adianta a gente buscar uma mudança imediata, né, e que na verdade possa acabar prejudicando certa ansiedade naquilo que a gente tem que mudar. Mas aí a gente vai abordando aos poucos. Vamos começar, né? O que é reforma íntima? Reforma íntima é como chamamos o processo de mudança que vivemos quando decidimos melhorar enquanto pessoas. Para o homem primitivo, é natural ferir e ser ferido, enganar e ser enganado. Mas será que esse é o estilo de vida que buscamos? Nós, seres humanos, ao longo do tempo, vimos aprendendo a cooperar ao invés de competir, a perdoar ao invés de se vingar, e assim conseguimos viver em sociedade. O homem que antigamente vivia de forma selvagem, hoje está aprendendo a viver em paz e harmonia com seus iguais. Aos poucos, vamos deixando de ser escravos dos nossos instintos para buscar uma felicidade mais duradoura através do amor, e para alcançar a promessa de vida futura é necessário que comecemos a mudança por nós mesmos. Essa reforma íntima. Ou seja, nós vemos que seres humanos, né, de uma forma geral, desde o início dos tempos, ele era muito mais selvagem, se portava de forma muito mais bruta, né, e ao longo do tempo ele foi mudando, né. A gente hoje consegue viver de uma forma mais harmoniosa, de uma forma com mais amor, com mais conviver, né, enquanto sociedade, sem gladiar uma ou outra, né, como era na Idade Média e em outros momentos da história. E isso é um processo que envolve toda a humanidade, né, essa evolução. E a gente tem que buscar essa evolução dentro de nós mesmos também. Nossos instintos, que às vezes você sente raiva de alguém e aí essa raiva te dá um ímpeto contra outra pessoa, né, vontade de vingança, e isso tudo a gente tem que trabalhar dentro de nós. Essa é a reforma íntima. Mas não é fácil, né? Paulo de Tarso disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mesmo quando decidimos mudar de atitude, continuamos a cometer os mesmos erros repetidamente. Não queremos ser de determinado jeito, mas ainda não somos quem gostaríamos de ser. Isso gera conflitos, frustração, amargura, angústia, entre outros sentimentos que nos trazem sofrimento. Muitos pensam que não vão conseguir mudar, que não tem mais jeito, mas isso é porque estas pessoas enxergam apenas o resultado e não o processo. Ou seja, o próprio Paulo de Tarso, né, foi um exemplo desses que se reformaram, né, que buscaram a mudança. Ele era uma pessoa que matava, que buscava fazer o mal, né, contra os seus semelhantes, e ele, depois que encontrou Jesus, né, na estrada, teve a visão de Jesus. Eu ia levantar e já me viu logo assim, eu estava fazendo assim, ó. Não, quando você falou do Paulo de Tarso, eu comecei a ler o livro de Paulo Estevam, até hoje eu não terminei, gente, porque é dessa grossura, né? Aí vai surgindo outro livro, estou lendo agora Nos Domínios da Mediunidade, aí pronto, aí eu paro de ler. Mas o Paulo de Tarso, ele acreditava muito nas leis, não é? E aí, por causa dessas leis, ele fazia certas coisas, né? Porque é aquele negócio,
É a verdade que ele acreditava, baseada nas leis. Ou seja, era uma ignorância, entendeu? Porque às vezes a gente está na ignorância e achando que está fazendo o bem, o certo para outro. E não é, porque você confia naquilo ali, não é? Então ele acreditava firmemente nas leis ali da época e queria cumprir. Então ele não queria saber, estava contra a lei, poucas, mas o que eu quero dizer é que ele estava ainda nessa, que eu falo que tem uma nuvem, né, de lágrimas, né, uma nuvem nos nossos olhos, a gente não consegue ver com esses olhos do Espírito. Tanto não é é? que ele ficou cego, né, quando Isso. Jesus apareceu justamente. É aquele na ignorância, porque a partir do momento, por isso que a gente busca o entendimento através da doutrina, porque a partir do momento que a gente passa a conhecer, a gente começa a perceber isso dentro da gente. E aí é uma luta, tá? Que ele botou ali, mas não é fácil, não é fácil mesmo não. Mas você conhece. E ele não, ele confiava, acreditava nessa lei, ele fazia de tudo para cumprir. Depois que Jesus apareceu para ele, né? E aí tudo começou a fazer mais sentido para ele, mas aí ele escreveu isso aí, ó. Porque o bem que eu quero, né? Eu não faço. Mas o bem, o mal que eu não quero, eu faço. Ou seja, é uma luta que a gente precisa ter interna. E ó, não é brinquedo não, compadre. Aí, ó. Haja luta, a gente sua, não é? A gente sua muito para conseguir. Ou seja, ele mesmo depois de ter, aprendendo, né, os ensinamentos de Jesus, ele ainda tinha aqueles conflitos internos dentro dele. Entendo que foi assim, por isso que ele passou essa mensagem. Né? E a evolução não para. No livro dos Espíritos, nós temos duas questões aqui. Número 115, que ele pergunta: dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. E a questão 781: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-lo. Todos nós começamos como espíritos ignorantes e aos poucos que evoluímos. Essa evolução pode demorar mais ou menos tempo, mas ela nunca para. Ou seja, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos nós nascemos assim. E ao longo da nossa jornada, através, né, de várias vidas, nós fomos aprendendo. Não foi de uma hora para outra. Né? Essa evolução, ela foi bem gradual e foi aos poucos. Mas ela é sempre constante. Ou seja, você não... você pode até diminuir a velocidade, né? Que você evolui, mas você nunca deixa de evoluir. Vitor, posso citar um exemplo? Fala aí. Exemplo, né? Caso verdade. Assim, às vezes a gente quer a mudança muito rápida da pessoa, por isso a gente tem que compreender e ter esse olhar. O meu marido, que ele tinha um problema muito sério, um conflito dentro dele, né? E eu queria essa mudança rápida dele, não é? Mas ele estava no caminho, ele estava no ponto, ele não estava no ponto e não estava mais, ele começou aqui, ó. Só que a gente quer que a pessoa já chegue aqui, não é? Já mude assim, né? Da água para o vinho, e não é. Então, quando a gente olha para o outro irmão, né, e percebe, não, mas esse irmão melhorou, olha só, ele já não está mais aqui. Ele deu um passo, mas ele deu um passo, ele não está mais aqui. Então a gente precisa ver o nosso irmão, essa marcha do progresso, né? Que é lenta, né? Tem pessoas que é mais lenta do que a outra, né? Então a gente precisa ver isso no nosso irmão. Que às vezes a gente acusa muito, julga muito, fala muito, e não é assim. Mas perceber a melhora também, que às vezes não é a melhor que eu queria, não é? Mas ele, ó, saiu desse ponto e já está aqui. Foi o que aconteceu com o meu marido. Até o psicólogo falava, dona Isabel, ele não está mais aqui. O seu Ed William, ele está em algum ponto aqui, mas ele não está mais aqui. Ou seja, ele tinha, né, estava num processo de melhora. Só que a gente às vezes não vê essa melhora no outro. Porque quer que a pessoa se transforme, né? Rápido. Isso aí, olha quantas, né, reencarnações a gente precisa, não é? Então, mas esse olhar que a gente precisa ter em relação ao outro, perceber que ele está tentando, que ele está melhorando. Aos pouquinhos, mas está. Eu acho que o principal disso tudo é a vontade que você tem, né? Você tem que ter a vontade de melhorar, e aí aos poucos você vai conseguindo. Esse é o princípio de tudo.
a eternidade é uma realidade. Sabemos que somos imortais através da doutrina espírita, mas será que trazemos esse conhecimento para a nossa realidade? Se as provas são apenas temporárias, não seria mais fácil suportá-las? Se o que eu fizer em vida vai impactar na próxima encarnação, não seria melhor rever minhas atitudes? Então, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, né, como espíritas. A gente sabe que a vida não acaba aqui, mas será que a gente, na nossa vida, age como se soubesse disso? Porque se a gente sabe que tudo que a gente faz impacta numa vida futura, a gente não trataria melhor de nós mesmos, nós não trataríamos melhor dos nossos irmãos, né? Acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer e pensar realmente como seres eternos que somos. E a reforma íntima é pensar em quem seremos, em quem queremos ser, não apenas no agora, mas daqui para frente. E é por isso mesmo que ela nunca termina. Sempre que melhoramos em algum ponto, haverão dezenas de outras imperfeições para melhorarmos. E é por isso que devemos mudar a nossa visão sobre ela. Então, não adianta a gente querer avançar muito rápido na reforma íntima para querer ser perfeito de uma vez, né? Isso não vai acontecer. Se você melhorar um ponto aqui nessa encarnação, já é uma ótima coisa. Se você tem muita raiva, por exemplo, você quer aprender a trabalhar melhor isso, é um ponto que você vai fazer, mas na próxima encarnação você já vai ter outros problemas para poder lidar, né? Então, a gente não pode apressar as coisas, porque é um trabalho nosso interno que sempre vai precisar acontecer. Autoconhecimento é a chave. Na questão do Livro dos Espíritos, 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, os espíritos responderam a Kardec recomendando que buscasse o autoconhecimento, né? A gente saber reconhecer, né, quem somos, como agimos, por que agimos, e é através disso que a gente vai conseguir mudar. Porque se eu não sei que eu tenho determinada atitude que é ruim, como é que eu vou reformar essa atitude, né? Os espíritos nos aconselham a perguntar à nossa própria consciência: o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de mal? Se fosse outra pessoa que tivesse essa atitude, o que eu pensaria? Conhecer e aceitar a nós mesmos é o início de uma grande jornada. Então, é uma coisa que a gente tem que perguntar a nós mesmos, né? Nesse caso, acho que é no Livro dos Espíritos mesmo, que eles recomendam, no final do dia, pergunte a si mesmo, né? O que você fez de bom, o que você fez de mal, se indaga, conversa com Deus na sua oração, para Ele poder te orientar e te ajudar nesse processo, né? Porque, como a gente disse aqui, não é de uma hora para outra, é um processo que a gente tem que aprender a fazer, aprender a incorporar no nosso dia a dia. Mas cuidado, para não cair nas armadilhas da culpa, da autopunição e da baixa autoestima, pois não é o sofrimento e sim a prática no bem que repara os nossos erros. Ou seja, não adianta também a gente, ao perceber os nossos defeitos, chorar, ficar lamentando ou se culpando, né? Tudo isso foram coisas que passaram, mas a gente tem que perseverar no futuro e buscar praticar o bem para poder reparar aquilo que a gente fez, né? Se a gente magoou alguém, a gente tem que pedir perdão e agir de outra forma com aquela pessoa. Isso, claro, não é fácil, é muito difícil e vale para cada um de nós. Fora, né, Vitor, que o perdão, quando a gente pede perdão a alguém, esse perdão primeiro, ele é nosso, né? Se nós fizermos qualquer coisa que nós vamos pedir perdão a outra pessoa, a gente tem que entender que nós estamos pedindo perdão a nós mesmos, pelos atos que nós fazemos. Então, o perdão vale mais para nós que estamos pedindo do que para aquele que está recebendo. Ou seja, ele faz mais bem para nós do que propriamente dito para quem recebe. Porque é como se nós estivéssemos, inclusive, né, nos perdoando pelaquela atitude errada e pedindo perdão diretamente a Deus pelo nosso erro. E aí, depois a gente vai chegar a isso, aquela pessoa que realmente, por isso é que o perdão nos alivia. Então, é bom fazer, né, como prática, saber pedir perdão sim. Não, com certeza. E
Se a gente não pedir perdão a nós mesmos, essa culpa paralisa a gente, né? Ao invés de se transformar numa atitude de reflexão quanto aquele erro que a gente cometeu e fazer com que a gente progrida, né? Ele vai paralisar. Então a gente não pode cair nessas armadilhas. A gente sim praticar o bem e trabalhar a reforma íntima de uma forma mais tranquila. E aí, perdão e amor para si. Só podemos oferecer aos outros aquilo que possuímos em nós. Jesus nos disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, se quero o bem do outro, não deveria querer o meu próprio bem também? E aí a gente pode fazer umas perguntas para nós mesmos. Você costuma perdoar os seus próprios erros? Você se permite ter seu próprio espaço? Você consegue dizer não para aquilo que prejudica? A gente tem que refletir quanto a isso para saber se a gente consegue fazer a nossa reforma íntima com paz, com tranquilidade, do jeito que tem que ser e no tempo que tem que ser. Né? E na verdade só Deus sabe do tempo certo que a gente vai conseguir mudar, e Ele, claro, encaminha junto com toda a espiritualidade que nos ajuda, né, todo o tempo, nesse caminho que é bem longo, né, na verdade. Então as coisas vão acontecendo para nos mostrar o que a gente precisa mudar, e a gente tem que confiar que aquilo que está aparecendo para a gente vai nos guiar nesse caminho e esperar o tempo de Deus. Abandonemos a aflição e a ansiedade relativamente ao que gostaríamos de ser, porque somente amando o que somos encontraremos força para prosseguir. Essa é uma frase que está nesse livro, né? Reforma íntima sem martírio. Acolhimento e aceitação. Temos que entender que, independente dos motivos, a dor que sentimos é real. Talvez para alguns pareça um motivo fútil, talvez possa parecer ser um castigo devido, mas devemos acolher aqueles que sofrem, inclusive nós mesmos. Passamos pelo que precisamos passar, mas não podemos faltar com o amor a nós mesmos. Ou seja, às vezes acontecem certas coisas que a gente acha que é besteira, né? Fulano falou isso, me magoou. Eu acho que a gente pode até pensar, não foi nada tão grande assim, mas aquilo nos magoa, a gente sente, né? Então a gente não pode ignorar isso. A gente tem que entender que na verdade aquela dor é real, ela existe, e trabalhar ela, né? Não adianta a gente fingir que ela não está lá, ela está. A gente tem que ter paciência conosco mesmo, sentir e seguir em frente. Devemos ter paciência com os outros e com nós mesmos, pois o objetivo é sermos melhor e não os melhores. Quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos exatamente como somos. Tudo na vida funcionará. E as virtudes também contam. Diz a doutrina espírita que é necessário fazer todo bem ao nosso alcance. Na questão 642 do Livro dos Espíritos. Mas como fazer isso sem conhecer e valorizar as boas atitudes? A gente tem que refletir não só sobre as más atitudes, mas também sobre as atitudes positivas que a gente tem, né? A gente tem que conhecer o mal e o bem dentro de nós. Então, não é se gabar, não é falar, nossa, como eu sou caridoso, eu faço essas coisas, não é isso. Mas você de repente pensar que eu sou uma pessoa que tem paciência com os outros. Então, por que você não utilizar isso para fazer o bem? Por que você não sentar e ouvir a outra pessoa que está precisando? Né? Se você sabe que tem essa virtude, por que você não usa isso para o bem das pessoas à sua volta? Então, outra frase do livro. Né? Fala-se muito do homem velho e quase nada sobre como consolidar o homem novo. Dominados pelo mau hábito de destacar suas doenças espirituais, criou-se um sistema neurótico de supervalorização das imperfeições morais que tem conduzido muitos espiritistas à condição de autênticos e hipocondríacos da alma. Ou seja, se a gente ficar pensando só nos nossos defeitos, nas nossas doenças espirituais, a gente não vai achar que tudo é mal, tudo é ruim dentro de nós, e a gente não vai se aceitar, não vai aceitar como nós somos de fato. Conter o mal é parte do processo transformador. Construir o bem é a etapa nova que nos aguarda. Bem além de controle, educação. A gente mudar a nossa visão sobre
os problemas que a gente tem. Né? Ao invés de tentar controlar nós mesmos, vamos tentar educar. Ao invés de só censurar, né, e repelir aquilo que a gente tem dentro de nós, vamos tentar trazer um acolhimento para aquela questão e ir mudando aos poucos. Oi? Só uma coisa, né? Porque a gente fala assim, não, nós temos sempre que fazer o bem, sempre que fazer o bem. Na verdade, nós temos que seguir as leis de Deus. Mas quando nós falamos fazer o bem, é o bem numa generalidade, né? E ter a consciência do que é bem, do que a pessoa também, né? O próximo pode refletir. Por quê? Quando a gente fala disso tudo, o que é bem? Tudo que não tira a nossa paz. Se é aquela velha história até do não que teve no slide anterior, né? Vamos supor, eu sou uma pessoa que eu tive uma dificuldade um certo tempo de dizer não. Então as pessoas chegavam próximas a mim, eu querendo ou não, eu ajudava, eu fazia, mesmo que aquilo dentro de mim dissesse, não faz, não é assim. Mas eu fazia porque eu não sabia dizer não. Então eu ajudava, mas dentro de mim eu não ficava satisfeita, porque eu não queria fazer. Eu me via obrigada a fazer porque eu não sabia dizer não. Hoje eu aprendi que eu só posso fazer o que me traz paz. Por mais que eu venha dizer para uma pessoa, olha, eu não posso te ajudar, e ela fique magoada, chateada, ela vai ficar. Porque eu tenho que primeiro me respeitar. Eu tenho que respeitar o meu interior e o meu equilíbrio, que não adianta nada eu fazer pelo outro e em contrapartida me desequilibrar. Isso também é reforma íntima, entendeu? Que a gente tem que aprender a lidar conosco, né? Então, quer dizer, eu vou lá, ajudo, fico sem paz, eu acabo atribulando todos os outros à minha volta, porque eu estou sem paz, desequilibrada, ajudei de um lado e estraguei do outro, né? A gente faz o nosso bem ao nosso alcance. Exatamente. Né? Não dá para salvar. O que tiver alcance, por isso é que a gente costuma dizer isso. Tudo que tira a nossa paz, para nós, não é bem. A gente tem que fazer tudo que nos traz paz, nos traz esse equilíbrio, essa segurança. E a reforma começa por aí. É igual a empatia, né? Da gente se colocar no lugar do outro. Porque tem coisas que se eu fizer com o outro, eu vou ter uma reação. Então eu vou pensar, não vou fazer não, porque eu reagiria assim, ele pode reagir também. Já é um bom passo para a gente tentar se reformar, né? Sim, com certeza. Então eu trouxe algumas questões aqui que são para reflexão, né, de cada um, poder repensar alguns conceitos que tem. Primeiro é pecado versus consciência, né? Porque a gente acredita que é um e que é outro, né? Nós temos o costume de encarar os erros como um pecado, como algo maligno. Só que se você vê isso como algo maligno, você imagina algo maligno dentro de si. Então, como é que você vai combater algo maligno? Não é bem isso, né? Nossos erros, a gente tem que ter consciência deles, mas não se martirizar por causa deles. Mas isso é estado de consciência de cada um. Se erramos, é porque ainda não aprendemos aquela lição, e não porque somos essencialmente maus. Tanto que você vê que cada um de nós tem seus defeitos, né? Todos nós temos defeitos, e não é porque somos maus, é porque somos ignorantes em certos pontos, né? Então a gente tem que melhorar esses pontos aos poucos. Castigo versus aprendizado. Se Deus é bom e justo, não buscaria vingança por desobediência. Ele não castiga ninguém, nós é que sofremos as consequências dos nossos atos. Ele quer o nosso bem e está sempre pronto para nos dar uma chance de recomeçar e fazer melhor. Não adianta a gente ver que está acontecendo algo ruim com a gente e pensa que Deus está fazendo isso comigo, né? Porque Deus está fazendo isso comigo. Não é Ele que fez. Na verdade, no Espiritismo a gente aprende que isso é resultado de alguma prova que a gente tem que passar, ou alguma expiação. E isso é segundo o nosso merecimento, segundo aquilo que nós produzimos, se não nessa vida, em outras vidas, né? Então, na verdade, tentar ver não como Deus castigando, e sim como algo que a gente tem que passar para aprender e resolver. Pressa versus urgência. Sempre haverá imperfeições para melhorarmos. Por isso, não adianta nos cobrarmos mais do que o necessário. Devemos continuar a reforma íntima sem parar, mas não devemos correr. Isso acho que foi até o Haroldo Dutra que falou, eu vi numa palestra, não sei agora, não lembro qual é. Mas ele falando que a gente sempre deve ter urgência na mudança, ou seja, a mudança é necessária. A gente não pode ter pressa, senão a gente acaba
colocando as coisas na frente, né, umas das outras, e a gente não consegue mudar de fato. Né? E é isso. Obrigado. Nem ficou com vergonha, né, Vitor? Gente, dia